Olha esse pano com cuidado, João disse suavemente, a voz mal passando de um sussurro. Esse aqui tem história nas fibras. Ele não falava com ninguém em particular, apenas consigo mesmo, e talvez com o piano de caudas teivas sob suas mãos, que brilhava como vidro preto sob as luzes quentes do Teatro Municipal de São Paulo. João Silva, faxineiro, 39 anos, pai solo, veterano de guerra e homem invisível no mundo de ternos e gravatas, movia-se como uma sombra pelo esplendor silencioso do teatro. A gala ainda estava a horas de começar, mas o ar já vibrava com uma eletricidade invisível. A equipe corria nos bastidores, tilintando copos, ajustando toalhas de mesa. O time de floristas arrumava orquídeas brancas absurdamente caras. Um violinista testava a acústica. E no centro de tudo, João, polindo suavemente a borda curva do Steinway com um pano de microfibra gasto, como se estivesse lidando com algo sagrado. Ele parou, não porque terminou, mas porque não estava pronto para seguir em frente. Sua mão descansou levemente na madeira, os olhos distantes. Você está falando com móveis de novo? Veio uma vozinha atrás dele. Ele virou, sorrindo. Luana, sua filha de 8 anos, espiava por trás da cortina lateral, segurando seu caderno de desenhos contra o peito como se guardasse segredos de estado. Cabelos castanhos e uma trança frouxa, moletom oversizer e tênis gastos. Tecnicamente, ela não deveria estar ali, mas João abriu uma exceção. Ela estava quieta o dia todo, e quando Luana ficava muito quieta, João prestava atenção. Móveis, ele disse, isso não é um móvel. É uma catedral com 88 degraus para o céu. Luana riu baixinho e sentou de pernas cruzadas logo além da luz. Seu lápis escava a página. João voltou ao trabalho. Com uma mão, polia o último canto do piano. Com a outra, traçava uma memória. Ele já havia se sentado diante de um piano como esse, antes que a vida se tornasse contas, horas estas visitas ao pronto-socorro. Antes que a mãe de Luana partisse num leito de hospital, antes que o luto virasse ruído de fundo. Senhor Silva, uma voz cortante veio do outro lado do palco. João ergueu os olhos. Uma mulher de blazer escuro, prancheta na mão, estava perto da entrada, franzindo a testa. Pode ser rápido, por favor? Dona Mariana vai chegar em breve, e tudo precisa estar impecável. João assentiu sem falar. Ele nunca falava nesses momentos. Sabia seu lugar. Mas ao se abaixar para pegar seus materiais de limpeza, outra voz cortou o ar, essa carregada de desdém teatral. Meu Deus! Ele está acariciando o piano como se fosse um amor perdido. A voz pertencia a um homem alto descendo do camarote VIP, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, sapatos italianos, o tipo de homem que usava arrogância como perfume. Felipe Torres, crítico musical do Estadão, e conheceu condescendente de talento verdadeiro. Alguns funcionários riram nervosamente. João não olhou para cima. Recolheu seus panos e escovas, lentamente, dobrando-os com cuidado demais. Felipe continuou, sem se abalar. É sempre adorável quando a equipe de limpeza romantiza a decoração. O que vem depois? Passar aspirador com lágrimas nos olhos. Mais risadas, mais altas dessa vez. João não disse nada, mas Luana parou de desenhar. Seus olhos se voltaram para o pai. Ela conhecia aquele olhar, a mandíbula ligeiramente travada, a quietude que indicava uma tempestade se formando dentro dele. João pegou seu balde, virou para sair do palco. Espera, Felipe chamou, sorrindo. Me diz uma coisa, faxineiro. Você ao menos sabe o que é isso, esse instrumento que você trata com tanta reverência. João finalmente virou. Olhou para Felipe, não com raiva, nem ofendido, apenas calmo, firme. Sim, ele disse. É um Steinway modelo D, 2,74 metros, 12.000 peças móveis. A caixa de ressonância é feita de abeto de Sítica, cultivado lentamente em altitude para ressoar melhor. A borda é de 17 camadas de bordo. As teclas, antes de marfim, agora de composto. Custa mais que o seu carro e carrega mais histórias que qualquer coluna sua jamais vai. O silêncio caiu como uma cortina. Felipe piscou. João não esperou resposta. Virou e caminhou para a lateral. Luana ficou de pé, olhos arregalados. Ele se ajoelhou ao lado dela. Tá bem? Perguntou. Ela assentiu.
João tirou do bolso da camisa um pequeno pingente de nota musical e colocou na palma dela. Pra que isso? Ela sussurrou. Para lembrar, ele disse, que música nem sempre é tocada em voz alta. Ela segurou firme. Naquele momento, as grandes portas duplas se abriram. Uma onda de vozes inundou o salão. Luzes foram ajustadas. Porteiros correram. As estrelas da noite chegaram. Doadores, celebridades e, acima de tudo, Mariana Albuquerque. Ela entrou no teatro não como uma performer, mas como quem está acostumada a dominar ambientes só de pisar neles. Macacão preto sob medida, olhos afiados, postura controlada, uma mulher que construíra impérios, dissolvera conselhos e fora chamada de gênio e tirana na mesma frase. Ela examinou o palco, os olhos pousando brevemente no piano, depois no silêncio que ainda pairava. Tudo pronto? Perguntou a assistente. Sim, dona Mariana. Polimento final acabado agora. Ela se aproximou do Stevie, passando os dedos pela madeira. Então, com o olhar para a lateral, viu João. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ela não disse nada, mas seu olhar demorou um fôlego a mais antes de se desviar. João ficou parado, Luana ao seu lado. A gala estava prestes a começar, e ninguém, nem mesmo a mulher que dominava o palco, sabia que a apresentação mais inesquecível da noite não viria do programa. Viria das sombras, de dedos calejados, de um pai com música enterrada sob camadas de poeira, esperando para ressurgir. Quanto tempo você precisa para fazer as pessoas esquecerem que você é humano? Mariana Albuquerque se perguntava isso em sua mente enquanto olhava o Teatro Municipal de São Paulo das Coxias. A resposta, ela aprenderá. Era cerca de 7 segundos. Tempo suficiente para entrar no holofote, sorrir como se fosse intencional e fingir que o silêncio no próprio peito era elegância, não vazio. A orquestra afinava suavemente, sob o murmúrio dos convidados chegando. Cordas, sopros, madeiras, todos alinhados para sustentar a ilusão de que a noite era sobre harmonia, beleza, ordem, não negócios, não controle. Mas para Mariana, tudo era negócios, até a música. Ela ajustou o feixe de diamante na manga e fez um sinal ao gerente do evento. Diga ao quarteto para começar no meu sinal, disse. E certifique-se de que o artigo do Felipe está em cada assento dos doadores. Quero eles lendo os elogios antes dos aperitivos. O assistente se apressou. Mariana voltou-se para o piano. O Stevie no centro do palco, literal e metaforicamente. Estava impecável, polido até virar um espelho. Ela via seu reflexo na curva da madeira. Odiava espelhos. Vozes subiram atrás dela, convidados tomando seus lugares, rindo, tilintando copos. Em meio ao movimento, ela notou o faxineiro novamente, o de antes. Ele não olhava para ela. Ajudava uma garotinha a encontrar seu assento ao lado, provavelmente a filha dele. Ele se abaixou, tocou o ombro dela com uma delicadeza que não combinava com suas mãos ásperas. Mariana hesitou. Algo na postura dele, ombros ligeiramente curvados, como se acostumado a se encolher, mas ainda carregando uma força quieta, ficou em sua mente mais tempo do que deveria. Senhora Albuquerque, Felipe Torres apareceu ao lado dela, tomando um drink, olhos afiados por trás de óculos de armação grossa. Noite impecável, como sempre. Ela assentiu. E sua crítica, estrategicamente antecipada, como sempre. Bom, alguns de nós ainda entendem o tempo certo nas artes e como separar polimento de paixão. Ele sorriu, debochado, ao contrário do nosso faxineiro sentimental de antes. O olhar de Mariana passou pelo copo de Felipe, depois voltou ao seu rosto presunçoso. Sabe, Felipe, ela disse suavemente, às vezes, quem está mais perto do chão ouve que ninguém mais escuta. Ele piscou. Desculpe. Nada. Ela sorriu com firmeza. Só um pensamento passageiro. Ele riu, sem perceber a ponta afiada. Nos bastidores, João guardava o casaco de Luana numa prateleira, alisando cuidadosamente as rugas. Tem certeza que quer ficar para o concerto inteiro? Perguntou, voz suave. Luana assentiu. Quero ouvir o piano quando não somos só nós. João inclinou a cabeça. Nunca somos só nós quando tocamos. Pequena. Ela olhou para cima. O que você quer dizer? Ele pausou, procurando palavras.
É assim, disse. Quando você toca música, música de verdade, ela lembra de pessoas, lugares, coisas que você perdeu, coisas que desejou. Não é só dedos nas teclas. É tudo que você já sentiu tentando sair. Luana não respondeu, mas pegou seu caderno e rasgou a página que estava desenhando. Era o Steiva e ele. João pegou, a garganta apertando. Os detalhes eram impressionantes. As luzes do palco batendo no piano, a curva do ombro dele inclinado para as teclas. Você vê mais que a maioria, ele disse. E você ouve mais que a maioria, ela sussurrou. Conforme a gala avançava, o mestre de cerimônia subiu ao palco. As luzes diminuíram. O ar mudou. Mariana ficou logo atrás das cortinas, ouvindo o discurso em seu nome. E, claro, nada disso seria possível sem a visão e generosidade de Dona Mariana Albuquerque, cuja dedicação à educação musical nos reuniu aqui esta noite. Aplausos. Mariana avançou. Holofote. Sorriso. Respire. Obrigada. Começou, voz clara e firme. Este teatro sempre foi um lugar de sons extraordinários. Mas esta noite, não celebramos apenas as notas que ouvimos. Celebramos as pessoas que as tornam possíveis. Ela pausou, olhos varrendo a multidão. Talento, continuou, nem sempre vem com pedigree. Não se anuncia com as roupas certas, o sotaque certo ou o endereço certo. Às vezes, ele se esconde, esperando o momento para ser visto. Seus olhos encontraram João, sentado nas sombras, por um instante. Depois, seguiram adiante. Os lucros desta noite irão para fornecer instrumentos e aulas a escolas públicas em todo o estado, porque o brilho pertence a todos os lugares, não só aqui. Aplausos estrondosos, ovação de pé. Mas João não se levantou. Apenas ficou lá, uma estátua quieta no brilho de um momento que não era para ele. Nos bastidores, após a segunda apresentação, João esperava Luana perto da saída do corredor. Ela fora ao banheiro com uma voluntária. Felipe passou por ele novamente, claramente com 2 drinks a mais. Sabe, disse, arrastando as palavras, você teve muita audácia com aquele ato poético mais cedo. João não respondeu. Felipe se aproximou. Acha que tocar um piano te dá algum valor? João virou lentamente, calmo, inabalável. Não, disse. Acho que passar por um piano sem nunca ouvi-lo, isso sim tira algo de você. Felipe piscou. Pela primeira vez, não teve resposta. João se afastou. No público, Mariana sentou-se ao lado do Steiva durante o intervalo, sozinha. Seus dedos pairaram sobre as teclas, sem pressionar, apenas lembrando. Muito tempo atrás, antes de fusões e IPEUs, ela tocava bar em competições. Sua mãe cortara todos os roseirais do jardim no dia em que ela perdeu uma final estadual. Nunca mais tocou um piano depois disso. Até agora. Ela pressionou uma nota. Dó. Aguda, pura, ressonante. Fechou os olhos. Lá fora, Luana voltou e encontrou João esperando. Ela deslizou a mão pequena na dele, calejada. Você tá triste? Perguntou. João balançou a cabeça. Não, pequena. Só estou lembrando quão alto o silêncio pode ser. O cheiro de verniz fresco e lírios pairava pesado no ar enquanto o teatro começava a se encher de veludo e perfume. Saltos altos clicavam no mármore, risadas ecoavam sob lustres, e os próprios lustres brilhavam como se tivessem esperado o ano todo por essa noite perfeita. João estava na beira do palco, um pano dobrado na mão. A gala ainda não começara, mas os VIPs já chegavam, aqueles que amavam ser vistos mais que ver. Mariana conversava com doadores perto do fundo. Postura impecável, sorriso fácil. João voltou-se para o Steiva. Estava limpo. Ele sabia disso, mas não o tocava por necessidade. Tocava como quem visita um túmulo. Terno, familiar, sagrado. Seu polegar correu pela textura da madeira, e por um momento ele esqueceu as luzes, a multidão, o terno ridículo pendurado no holofote como piada. Ele lembrava da voz da esposa. Você sempre toca como se as teclas te devessem um pedido de desculpas. Ela brincava. Ele amava isso. E então, quando seus dedos pausaram sobre o dó central, uma voz alta cortou o silêncio do palco. Olha só, se não é Beethoven com o esfregão. Risadas esparsas, inseguras. João se endireitou.
pano ainda na mão. Felipe Torres estava perto do fosso da orquestra, segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro. Tinha o paletó jogado sobre o ombro e um sorriso debochado nos lábios. João não se moveu. Me diz, Felipe disse, dando um passo à frente, a voz alta o suficiente para atrair mais atenção. Você prefere Brahms enquanto lustra os pedais, ou Chopin é sua escolha para esfregar manchas? Mais risadas, agora mais cheias, algumas educadas, algumas cruéis. Os olhos de João passaram por Luana, sentada no fundo do salão. Ela o observava, mãos apertando o caderno de desenhos. Ele olhou para o piano, depois para Felipe. Estou só fazendo meu trabalho. João disse, baixo. Felipe riu. Ora, vamos lá. Não foi isso que vi antes. Você olhava para ele como se ele sussurrasse segredos. Ou talvez achasse que ele fosse sussurrar os seus. Alguns riram, outros não. Mariana, de lado com um copo de vinho tinto na mão, virou-se ligeiramente, expressão indecifrável. João respirou fundo. Sentia algo crescer no peito, raiva, vergonha, memória. Era difícil distinguir. Ele deu um passo à frente, as botas ecoando suavemente no chão polido do palco. Então falou, não alto, mas com peso. Já vi um soldado pegar um fuzil que não toca há anos. Perguntou. Felipe franziu a testa, pego desprevenido. A primeira coisa que ele faz, João continuou, voz firme, é verificar, limpar. Não carrega, não atira, só segura. Porque às vezes o que você costumava carregar ainda carrega algo em você. O salão silenciou. João colocou o pano no balde, endireitou-se e virou para sair do palco. Mas Felipe, ainda não satisfeito, gritou com um tom de zombaria. Talvez você devesse tocar algo hoje à noite, faxineiro. Quer dizer, se o piano significa tanto, nos dê uma musiquinha. Brilha, brilha, estrelinha, talvez... Alguns risos, risadinhas nervosas. João parou no meio do passo, e nesse instante, algo afiado mudou no ar. Mariana se moveu. Sem dizer uma palavra, apenas avançou e colocou o copo de vinho na beira do palco. Algumas pessoas a olharam instintivamente. Ela encontrou os olhos de João, calma, focada. Não parecia divertida, envergonhada ou superior. Parecia pensativa. João deu um leve aceno, mais para si mesmo que para qualquer um, e saiu do palco com dignidade silenciosa. No corredor dos bastidores, Luana se aproximou, segurando o caderno. Por que as pessoas riem quando não é engraçado? Perguntou, quase num sussurro. João se ajoelhou ao nível dela. Porque às vezes elas têm medo do que não entendem, e às vezes têm medo de lembrar o que abandonaram. Ela o encarou. Você abandonou. João hesitou. Não tive escolha, disse, mas talvez não tenha lutado o suficiente para manter. Ele bagunçou o cabelo dela suavemente. Tô bem, acrescentou, mais para ela que para si mesmo. Luana não respondeu. Apenas encostou a testa no peito dele e ficou ali um momento a mais que o usual. De volta ao salão, Felipe retomou seu assento, ainda rindo baixo. Mariana ficou perto da borda do corredor, braços cruzados, o olhar voltando ao Steinway. Ela lembrava da voz da própria mãe. Vencer não é tocar melhor. É tocar de modo que não questionem seu valor. E ainda assim, havia algo no faxineiro. Suas palavras não eram apenas inteligentes. Eram verdadeiras. Havia uma dor por trás delas que ela reconhecia no próprio espelho. Ela caminhou até o piano. Lentamente, deixou os dedos deslizarem pelas teclas, sentindo a textura, a temperatura, o zumbido silencioso sob a madeira. Pressionou uma nota suave. Fá. Ressoou limpa e brilhante, e pela primeira vez em anos, Mariana Albuquerque sentiu que o instrumento a escutava de volta. João estava no corredor de serviço, mãos pressionadas contra os azulejos frios, como se o prédio pudesse equilibrá-lo. Lá fora, aplausos ecoavam pelo grande salão como trovões numa várzea. A segunda apresentação terminara. Risadas voltaram. Champanhe fluía. O ar estava cheio de celebração, mas dentro dele, só silêncio. Não o tipo reconfortante. O tipo que aperta as costelas e sussurra. Você não pertence aqui. Ele deveria ir embora. Pegar Luana, bater o ponto mais cedo e desaparecer como fantasmas devem fazer.
Ele fizera isso 100 vezes em outros lugares, outras vidas. Ser invisível era uma habilidade de sobrevivência, talvez até um talento. Mas então, pai. A voz de Luana era suave, mas firme. Ele virou. Ela estava no fim do corredor, pequena, segurando seu velho caderno de couro, aquele onde ele anotava ideias musicais. Agora desgastado pelo desuso. Ele não a vira pegá-lo. Nem sabia que ela conhecia o esconderijo. Achei isso no seu armário, ela disse. Achei que talvez você tivesse esquecido o que tem dentro. João caminhou lentamente até ela, pegando o caderno com cuidado. A capa estava rachada, as bordas curvadas. Mas ao abri-lo, a música o encarou de volta. Compassos de melodia, frases pela metade. Uma página marcada com tema de Luana, inacabada. Ele piscou forte. Onde você aprendeu a ser tão corajosa? Perguntou. Luana deu de ombros. Com você. Exceto quando você esquece que é. Ele se ajoelhou ao lado dela. Não quero que você me veja assim, disse. Não quero que você lembre dessa noite pelos motivos errados. Ela inclinou a cabeça. Não vou lembrar do que eles disseram. Vou lembrar que você ficou lá, orgulhoso, como se soubesse algo que eles não sabem. As palavras dela o atingiram mais forte que as de Felipe jamais poderiam. E então ela acrescentou, quase tímida. Você ainda ama o piano, né? Ele não respondeu de imediato. Olhou para o caderno na mão, depois para ela. Amo, disse finalmente, do jeito que algumas pessoas amam alguém que perderam. Silenciosamente, do outro lado da rua, sem chegar muito perto. Luana pensou nisso. Então, com mais coragem do que seus anos permitiam, disse, talvez seja a hora de atravessar a rua. De volta ao salão, Mariana tomava um novo copo de vinho, observando Felipe recontar sua piada sobre o piano para um círculo de socialites ansiosas. Ela não escutava. Sua mente continuava voltando aos olhos do faxineiro. Não humilhados, não feridos, apenas ancorados. Como uma árvore que se recusa a dobrar, não importa a força do vento. Ela admirava isso, até invejava. Ela se afastou da multidão e caminhou até a beira do palco. As luzes acima estavam suaves, agora ajustadas para o ambiente entre os setes. Um técnico ajustava cabos por perto. Ela olhou novamente para o piano. Dessa vez, sentou-se por um momento. Levantou a tampa, colocou os dedos suavemente nas teclas, tocou um acorde menor. Ele ressoou pelo palco vazio como um segredo dito a ninguém. Não esperava ver você tentar isso, disse uma voz atrás dela. Mariana virou. João estava logo fora do palco, braços cruzados, Luana ao lado. Mariana sorriu levemente. Ainda cabe como um casaco velho, não é? João deu um passo à frente. Engraçado com casacos, disse. Você esquece o quão quentes são até alguém te devolver um. Eles ficaram ali, no momento que balançava entre conversa trivial e algo mais profundo. Você não precisava ter interferido antes, ele disse, voz baixa, mas interferiu. Mariana olhou para Luana, depois para ele. Ela estava olhando. E eu também. João assentiu. Então me deixa te perguntar uma coisa. Ela arqueou uma sobrancelha. Por que alguém como você? Ele apontou para a sala, os vestidos, o brilho, ainda senta sozinha num piano. A expressão dela não mudou, mas os olhos suavizaram. Porque o aplauso é alto, disse. Mas nunca abafa o arrependimento. João engoliu em seco. Eu achava que a música era algo que deixei para trás, disse. Acontece que ela estava só esperando no silêncio. Eles ficaram em silêncio, o piano entre eles. Então Luana quebrou o momento. Pai, disse, puxando sua manga. Você acha que pode me mostrar aquela música que tocava para mamãe? Aquela que você disse que era triste demais por agora. João olhou para ela, depois para Mariana. Talvez, murmurou. É triste porque nunca terminei de tocar. Mariana se levantou lentamente, apontou para o banco. Então termina, disse, voz gentil, mas firme. Você não deve um show a ninguém. Só termina. Para ela. Para você. Para ela. Ela apontou para Luana. João hesitou. Então se moveu. Respirou fundo.
Sentou-se no banco, ajustou o assento por instinto e deixou os dedos pairarem sobre as teclas. Por um momento, nada. Então, música. Não perfeita, não ensaiada, mas honesta. Uma canção de ninar envolta em dor e esperança, cheia de pausas que falavam mais alto que as notas. Mariana observava, algo antigo e doloroso se desdobrando em seu peito. Luana sentou de pernas cruzadas por perto, olhos arregalados, e quando João levantou as mãos o acorde final, a nota pairou no ar como uma respiração contida que finalmente expirou. O terceiro ato da gala começou com precisão e brilho. Uma mezzo-soprano cantou Mozart enquanto taças de vinho tilintavam. O palco reluzia sob a luz âmbar, e os lustres acima capturavam cada nota como constelações coletando estrelas. João estava nas sombras dos bastidores, braços cruzados sobre o colete de manutenção. Luana estava ao lado, a cabeça rente contra o cotovelo dele. Ela não falava há 10 minutos, mas sua mão estava firme na dele, dedos pequenos entrelaçados nos calejados. Ele deveria ter ido embora. Deveria ter escapado após o turno. Mas não foi. Algo prendia ali. Talvez a música. Talvez aquela sensação inacabada de antes. Ou talvez o jeito que Mariana olhou para ele enquanto tocava. Não com pena, nem surpresa, mas com reconhecimento. Ela ouviu, e isso era perigoso. No palco, o mestre de cerimônias voltou com carisma ensaiado. E agora ele sorriu. Antes da nossa apresentação final, gostaríamos de oferecer algo espontâneo. Os ombros de João tensaram. O homem sorriu largo. Às vezes, a música mais interessante não está no programa. Está na sala. Sussurros percorreram o público como vento em folhas. E então veio a voz que João começava a esperar, como uma previsão de mau tempo. Felipe Torres. Ele estava na beira do fosso da orquestra, olhos brilhando com deleite cruel. Propõe um pequeno experimento, disse, levantando a taça. Nosso amigo de antes, o faxineiro, parece ter uma alma poética, talvez até musical. João ficou imóvel. Felipe virou para a multidão. Não seria algo se ele nos agraciasse com algumas notas? Quer dizer, ele claramente sabe lidar com os Tevai. Alguns risos educados. Mariana, na primeira fila, não sorriu. Felipe começou, com um aviso na voz, mas ele insistiu, o tom melifo com charme falso. Vamos lá, disse, virando diretamente para João. Você falou tão eloquentemente antes. Por que não deixar suas mãos falarem agora? Nos dê um gostinho desse gênio de faxineiro. Quem sabe, talvez você nos surpreenda. Risadas, agora maiores, algumas debochadas, outras constrangidas, a maioria incerta. João sentiu o holofote girando para ele antes mesmo de o feixe encontrar seu rosto. Luana se sentou reta ao lado. Pai, sussurrou. Ele olhou para baixo. O rosto dela estava pálido, olhos arregalados. O momento desacelerou, se esticou. Em outra vida, ele teria recusado educadamente, deixado passar, dignidade intacta, orgulho protegido. Mas dessa vez, algo nele ardia. Ele se levantou. A sala arfou, depois silenciou. Caminhou lentamente, cada passo ecoando mais alto que qualquer aplauso. Ao chegar ao piano, não sentou de imediato. Virou-se para o público. Não vim aqui para me apresentar, disse. Sua voz não era alta, mas cortava o silêncio. Vim para limpar o chão, esvaziar o lixo, garantir que ninguém tropeçasse numa cadeira quebrada. É para isso que me pagam. Uma risada nervosa em algum lugar no fundo. Ele esperou, depois acrescentou. Mas às vezes a vida não liga para o que te pagam. Às vezes, ela só te desafia a lembrar quem você costumava ser. Mariana inclinou-se ligeiramente para frente, lábios entreabertos, mas sem dizer nada. João olhou para as teclas. A tampa já estava aberta. O piano esperava como um velho amigo, inseguro de como começar a conversa. Ele sentou, não como um showman, mas como um homem voltando para casa. Colocou os dedos suavemente nas teclas, não tocando, apenas sentindo o peso do marfim sob músculo e memória. Então olhou para Felipe. Brilha, brilha, você disse, perguntou, um meio sorriso nos lábios. Desculpe desapontar. E então começou. A primeira nota foi suave, não tímida, apenas honesta.
Um sol suspenso como um fôlego. Depois veio a cascata, a balada número 1 em sol menor de Chopin. Subiu do palco como fumaça de uma vela recém-apagada, frágil, ondulante, depois ganhando força. Seus dedos moviam-se não com velocidade, mas com certeza. A certeza que não se pode fingir ou fabricar. A certeza nascida de noites longas, amor perdido e a necessidade de segurar algo que não sai pela porta. O público, esperando uma piada, congelou. Não havia piada ali, apenas música, verdadeira, crua, imprudente em sua vulnerabilidade. Mariana levou uma mão ao peito. Felipe ficou imóvel, a taça suspensa no ar. O caderno de Luana escorregou de seu colo, as páginas caindo no chão. João tocava como um homem que viverá cada nota antes de tocar a tecla. Como alguém que não apenas lembrava a música, mas sangrara por ela. A melodia crescia. Tempestade de arpejos seguidas por ternura súbita, um grito respondido por uma canção de ninar, força perseguida por rendição. E em algum momento entre os compassos, a sala mudou. As pessoas pararam de ver um faxineiro. Começaram a ver um homem, um pai, um sobrevivente, um músico. O acorde final ressoou e pairou, um eco brilhante suspenso em silêncio atônito. Então, nada, nenhum movimento, nenhuma respiração. O tipo de silêncio que acontece após um raio, quando o mundo espera para ver o que resta de pé. E então, um aplauso solitário da primeira fila. Mariana Albuquerque, de pé. Outros seguiram, lentamente, depois todos de uma vez. Uma ovação, não de cortesia, mas de reverência. João se levantou lentamente. Não fez reverência, apenas olhou para eles, o mar de pessoas que o julgara mal, e assentiu. Depois virou. Pegou seu pano ao lado do piano e saiu do palco. Ele não precisava dos aplausos deles. Já tinha o que importava. Os olhos de Luana, cheios de lágrimas e orgulho, encontraram os dele na beira do palco. Ela murmurou uma palavra: "Pai!" E isso era tudo. A nota final ainda ecoava como um fantasma pelos caibros quando João se afastou do piano. Não fez reverência, não sorriu. Apenas assentiu uma vez, como quem fecha um capítulo longo e inacabado, e caminhou para as sombras. Mas o silêncio se recusava a partir. Agarrava-se aos cantos do grande salão. Brilhava pelo chão polido como resquício de um sonho que ninguém queria acordar. E então, aplausos, hesitantes no início, uma única dupla de mãos, depois outra, depois o rugido. Mariana se levantou primeiro, não como patrocinadora, não como bilionária, mas como testemunha. Aplaudiu com ambas as mãos, lentamente no início, depois ferozmente, como se o ritmo pudesse fixar a verdade nas paredes. Felipe não se moveu. Sentado, rosto de pedra, taça ainda na mão, encarando o banco que João deixará. Seu sorriso debochado sumira. No lugar, descrença e algo perigosamente próximo de respeito. Outros se levantaram, e mais, até que o salão parecia respirar, erguendo-se em uníssono, despertado por algo que não esperavam. Um faxineiro acabará de fazer o mundo sentir novamente. Nos bastidores, João encostou-se numa parede, olhos fechados, o peito subindo e descendo em respirações longas e medidas, mas as mãos ainda tremiam levemente, não de nervos, de alívio. Aquela apresentação fora uma libertação, um acerto com cada versão de si mesmo que ele enterrara sob a sobrevivência. Passos se aproximaram. Ele abriu os olhos. Era Mariana. Ela não disse nada no início, apenas o olhou como se ainda estivesse montando o que vira. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. Onde diabos você estava escondido? João deu um pequeno sorriso seco. Embaixo de armários de limpeza, atrás de máquinas de venda quebradas, entre cheques de aluguel. Ela deu um passo à frente. Aquilo não foi só música lá fora. Foi. Ela parou, procurando. Ele terminou por ela. Luto e esperança, no mesmo fôlego. Ela exalou. Exatamente. Eles ficaram num longo momento de silêncio. Sem fingimento, sem máscaras. Mariana cruzou os braços. Quando você tocou, não vi um faxineiro, nem mesmo um músico. Vi alguém que viveu pelo fogo e saiu com a melodia. João olhou para as mãos. Engraçado, disse. Essa peça costumava me assustar. Exposta demais, vulnerável demais.
Agora parece casa. Então ele olhou para ela, o olhar firme. Só precisei perder tudo mais para soar honesto. Os olhos de Mariana brilharam brevemente. No público, Luana segurava o caderno com ambas as mãos. Seu desenho de João, feito mais cedo, agora estava cercado por um halo de notas musicais. Ela rabiscara algo abaixo. As pessoas nem sempre sabem o que estão vendo até que canta. Ela sorriu. Sempre soubera. Mais tarde, quando a maioria dos convidados partirá e as luzes foram reduzidas ao brilho da pós-festa, João voltou ao palco vazio. Sem plateia, sem holofote, só ele e o piano. Mariana seguiu, os saltos suaves contra a madeira. Você não me disse onde estudou, disse. Não estudei. Ele concordou. Ela esperou. Ele suspirou. Conservatório de São Paulo por um tempo, até minha esposa falecer. Depois disso, não conseguia tocar um piano sem sentir que traía a memória dela. Mariana engoliu em seco. Qual era o nome dela? Clara. Como ela soava. Ele sorriu, olhos distantes. Como o amanhecer, suave e certo. Mariana deu um passo à frente, a voz mais baixa. Você não a traiu. Você a trouxe de volta esta noite. Todos nós ouvimos. João olhou para ela, e algo em seu peito se abriu. Ele não chorou, mas seu silêncio trovejou. Um momento passou, depois outro. Você deveria tocar de novo, Mariana disse, para mais que este palco. João riu. Tá me oferecendo um contrato de gravação agora. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Não, estou oferecendo uma plataforma. De verdade. Programas escolares, séries de recitais. As pessoas precisam ouvir como é a música quando não está correndo atrás de aplausos. Ele a encarou. E o que você precisa? Perguntou, suavemente. Ela pareceu surpresa. Quero dizer, você está me oferecendo um palco. Ele continuou. Qual é a parte de você que ainda precisa de um? O sorriso de Mariana sumiu. Ela desviou o olhar. Não sei, sussurrou. Talvez eu só queira acreditar que a arte ainda pode vir da verdade, não de marca. João assentiu lentamente. Isso, disse, é a coisa mais honesta que eu vi a noite toda. Quando a equipe começou a fechar o local, Luana correu pelo corredor, os tênis raspando no carpete. Pai, chamou. Querem uma foto sua no piano. João arqueou uma sobrancelha. Por quê? Porque, ela disse simplesmente, eles finalmente te veem. João olhou para Mariana. Ela sorriu. Eu te disse. Naquela noite, enquanto caminhavam para o carro sob um céu cheio de estrelas urbanas, Luana segurou a mão dele. Acha que a mamãe te ouviu? Perguntou. João apertou os dedos dela suavemente. Sem dúvida, disse. Ela provavelmente revirou os olhos e disse, até que enfim. Eles riram. Enquanto dirigiam, o Teatro Municipal de São Paulo foi ficando para trás. Mas a música ficou. Pela primeira vez em sua história, o Teatro Municipal não sabia o que fazer consigo mesmo. Os convidados, que chegaram em vestidos de lantejoulas e ternos sob medida, que praticaram sorrisos e aperfeiçoaram conversas triviais, agora estavam em grupos quietos, como sobreviventes de algo sagrado. Conversas eram baixas, cuidadosas. Risadas, antes espalhadas como glitter, agora tinham um tom mais suave. João Silva, o faxineiro, saíra do palco horas antes, mas sua música não. Ainda vivia nos caibros iluminados, na textura da madeira do Steinway, no silêncio atônito que seguiu seu acorde final. Dona Beatriz Ferreira, viúva e patrona das artes, secou os olhos com um lenço de seda. Não choro numa apresentação, desde que meu marido faleceu, sussurrou. E aquele homem, ele tocou como se segurasse a memória de alguém nas mãos. Um jovem violinista perto da mesa de ponche encarava sua caixa de instrumento com nova reverência. Eu estava tocando técnica, murmurou, mas aquilo era a alma. Num canto afastado, Felipe Torres sentava-se rígido, encarando um drink intocado. O homem que construíra a carreira dissecando música com brilho clínico agora se via sem um único pensamento articulado, e isso o enfurecia. Ele não é treinado, murmurou para ninguém em particular, cru, emocionalmente indulgente. Mas as palavras soavam vazias.
Porque a verdade era que ele fora tocado, ferido até, não por falhas, mas por algo honesto demais para refutar. Um faxineiro fizera a coisa mais brilhante que Felipe ouvirá em 20 anos parecer esquecível. Ele deixou o copo e saiu sem dizer mais nada. Nos bastidores, João sentava numa cadeira dobrável, cotovelos nos joelhos, encarando as mãos como se não fossem dele. Elas o traíram aquela noite, não por falhar, mas por lembrar. Lembrar como se moviam sem instrução, como cada tremor virava expressão, como a dor vazara de seus dedos para o mundo. Ele se sentia exposto e aliviado, como quem gritar uma confissão num cânion e ouvirá o eco voltar com aplausos. Luana apareceu ao lado, segurando 2 copos de suco de maçã como troféus. Acabou a água, disse, mas peguei a segunda melhor coisa. João pegou o copo, bateu de leve contra o dela. A quê? Ela perguntou. Ele olhou para ela, olhos suaves. A verdade, finalmente sem esconder. Do outro lado do salão, Mariana sentava sozinha, os estiletos tirados, pés dobrados sob ela no banco de veludo onde fizera seu primeiro recital público. Pretendia ficar só um momento, mas o momento se esticou em quietude. Ainda sentia a música dele, não só ouvia, sentia. Houvera um momento na balada, cerca de 3/4 do caminho, onde a frase mudará sutilmente, um atraso, um puxão, não técnico, pessoal. E naquela pausa, ela reconhecera algo que pensara ter enterrado há muito. Saudade, não de fama, nem de música, mas de significado, de autenticidade, da dor crua da verdade sem verniz. Ela se levantou lentamente e foi para os bastidores, passando por convidados que se afastavam instintivamente. João ergueu os olhos quando ela se aproximou. Você está descalça, disse, com um leve sorriso. Mariana deu de ombros. Acontece que saltos não são ideais para buscar a alma. Ele riu, esfregando a nuca. E agora, o que acontece? Ela sentou num banco próximo, encontrando seu olhar. Depende, disse. Você está disposto a ser visto. Ele franziu a testa. Visto. Mariana inclinou-se levemente. Você viveu anos nas sombras, a serviço, em silêncio. Esta noite você mostrou quem é. Mas não acaba aqui, João. Ela pausou. O mundo não precisa de outra apresentação impecável. Precisa de prova de que a beleza pode vir da dor e ainda escolher curar. Você é essa prova. Ele engoliu em seco. Eu não sou ninguém, disse. Sou um pai solo que limpa pisos e reza para o aluguel não subir. A voz de Mariana suavizou. Você é um homem que transformou luto em música, que criou uma filha com bondade, que tocou Chopin como uma oração. Isso não é ser ninguém. É o tipo de homem que o mundo esquece de ver até não poder mais desviar o olhar. Um longo silêncio passou entre eles. Então João falou, voz mais baixa. Por que você está fazendo isso? Ela hesitou. E então, pela primeira vez, deixou a máscara cair. Porque eu costumava tocar, disse. Antes das salas de reunião, dos holofotes. Tocava para mim mesma, mas deixei que tirassem isso de mim. E esta noite você me devolveu isso. João olhou para ela, como se visse algo frágil sob uma armadura. Não foi minha intenção, sussurrou. Ela sorriu. Os melhores presentes não são intencionais. Naquela noite, enquanto a gala esvaziava e as últimas luzes diminuíam, Mariana acompanhou João e Luana até os degraus à frente do Teatro Municipal. A cidade estava mais quieta que o usual. Luana abraçava seu caderno contra o peito. Você vai mesmo ajudar meu pai a tocar de novo? Perguntou a Mariana. Mariana se abaixou ao nível de Luana, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Não vou ajudar, disse. Vou ficar de lado e deixar ele lembrar o mundo. Luana sorriu. João olhou para o céu por um momento, procurando algo entre as estrelas. Então virou, a voz cheia, mas firme. Acho que está na hora de parar de sobreviver e começar a viver de novo. Mariana assentiu. Então vamos garantir que o mundo esteja ouvindo. Na manhã seguinte, a cidade esqueceu. Voltou aos buzinaços, café amargo e agendas cheias de reuniões que raramente significavam algo. Mas dentro do estúdio de ensaio silencioso do prédio da Fundação Municipal de Música, algo real se desdobrava.
Nota por nota, João sentava num piano de cauda no canto, não tocando, apenas descansando as mãos ali, como se esperasse permissão do passado. Mariana estava perto das grandes janelas, observando a luz do sol vazar pelo vidro como leite morno. Vestia uma blusa azul marinho enfiada numa calça cinza, profissional, composta, mas os pés descalços dobrados sob ela, uma rebelião silenciosa contra a formalidade. Nenhum dos dois falará por um tempo. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era merecido. O tipo de silêncio que você só compartilha com quem sabe ouvir. Você não trouxe a Luana hoje, Mariana disse finalmente. João sorriu. Ela tá na escola. Falei para ela que não pode pular matemática só porque o pai agora é uma lenda dos concertos. Mariana riu. Menina esperta. Ele assentiu, olhos nas teclas. Mais esperta que eu na maioria dos dias. Outra pausa. Então Mariana perguntou, baixo, você sente falta dela? João piscou. Ela não precisou esclarecer. Ele se recostou no piano e cruzou os braços, o ar mudando entre eles. Toda manhã, disse. É a primeira coisa que sinto antes de abrir os olhos. A dor, não só de ela estar morta, mas de quão rápido tudo aconteceu. Ele exalou lentamente. Eu e Clara nos conhecemos num bar com piano. Ela odiava música clássica, dizia que parecia que precisava sentar reta, mas o jeito que ela ouvia parecia que tinha crescido em Viena. Ela me ensinou a rir no meio de uma frase, a tocar com alegria de novo. Falávamos de criar a Luana com música nos ossos, não só nos ouvidos. Ele olhou para as mãos, mas ela não passou da sala de parto. Mariana não falou. Sua garganta apertou. A voz de João suavizou. Não conseguia tocar piano depois disso. Por meses, só de ver ficava doente. Ouvir um acorde parecia trair ela. Então guardei tudo, vendi tudo, peguei o primeiro emprego que apareceu. Consertava pisos, limpava banheiros. Ninguém espera nada de um faxineiro. Esse era o ponto. Mas a música ficou nas suas mãos. Mariana sussurrou. João assentiu, como quem reconhece uma cicatriz. Ele virou a cabeça para ela. Sabe, disse, as pessoas acham que silêncio é ausência, mas às vezes está cheio de tudo que você tem medo de dizer. Mariana deu um passo mais perto. Meu silêncio não era luto, disse. Era medo. Os olhos de João encontraram os dela. Eu era uma prodígio. Ela disse simplesmente. Meus pais hipotecaram tudo para comprar um piano. Eu ganhava competições aos 9, tocava com orquestras aos 12. Mas cada nota que eu tocava parecia que eu estava ganhando um amor que podia ser tirado. Perdi uma competição importante aos 16. Minha mãe não falou comigo por 3 semanas. Meu pai sugeriu escola de negócios. Nunca mais toquei depois disso. Até ontem. O olhar de João suavizou. E como foi? Perguntou. Mariana olhou para as teclas, tocou um ré com o dedo. Como lembrar quem eu era antes de tentar impressionar fantasmas? Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez não era pesado. Era curativo. Na parede perto do piano, uma pequena placa dizia, em memória dos momentos que quase aconteceram. João apontou para ela. Isso é cruelmente preciso, disse. Mariana olhou e sorriu levemente. Por isso mandei fazer, disse. Todo doador queria uma citação de um compositor. Eu escolhi a verdade. Ela virou para ele. Quero financiar uma série, disse. Não só galas, algo real. Recitais em escolas carentes, centros de veteranos, abrigos. Música, não como performance, mas como presença. João arqueou uma sobrancelha. E você quer que eu lidere? Ela disse. Ensine, toque, ajude outros se pensaram que precisavam enterrar seus dons para sobreviver. Ele se recostou, mãos cruzadas. Mariana, eu não sou um símbolo. Não, ela disse. Você é um espelho. As pessoas te veem e percebem que ainda tem tempo. João desviou o olhar, emoção apertando a mandíbula. Acha que vão ouvir alguém como eu? Ela não hesitou. Já ouviram. A porta rangeu, e Luana espiou, mochila pendurada num ombro. Falei para ela te encontrar aqui depois da escola. João disse. Tudo bem. Mariana sorriu calorosamente. Claro.
Luana entrou e marchou para o piano como se fosse seu direito de nascença. Você tocou? Perguntou a Mariana. Ainda não. Mariana respondeu. Luana bateu no banco. Ainda dá tempo. João riu. Ela é muito persuasiva. Ela puxou alguém. Mariana disse. Luana pulou no banco entre eles e apontou para as teclas. Me mostra algo triste, disse, mas do tipo que melhora no final. João e Mariana trocaram um olhar, lado a lado, começaram a tocar. Um dueto simples, uma canção de ninar renascida, e naquele estúdio silencioso, 3 vidas viraram uma única harmonia. O folheto era simples, sem design chamativo, sem fontes douradas, só um fundo creme, texto preto serifado e um pequeno ícone de piano no canto inferior. Série Sala de Escuta, música real, histórias reais, pessoas reais, com João Silva. Apareceu murais de cafeterias, janelas de bibliotecas em boletim de associações de pais em São Paulo. E funcionou, não por marketing, mas porque as pessoas estavam esperando, ansiando por algo real. O primeiro recital não foi num teatro, foi no ginásio de uma escola estadual. As cadeiras dobráveis rangiam, as luzes do palco piscavam. Um microfone não funcionou. Um bebê deixou a chupeta cair no meio do prelúdio, e o celular de alguém tocou com um toque de Anitta no 3º movimento. Mas ninguém saiu, porque João não apenas tocava. Ele contava a história da música e a sua. Ele abriu com uma peça curta de Villa-Lobos, depois falou suavemente ao microfone. Eu achava que música era só para lugares perfeitos. Steinway, Smokingins, silêncio absoluto. Mas aprendi algo mais verdadeiro. A música pertence onde a dor viveu e onde a cura pode começar. Na segunda fileira, um adolescente enxugou os olhos e não fingiu que era alergia. Mariana estava perto da porta lateral, observando tudo se desdobrar. Sem blazer essa noite, só jeans e uma blusa preta, mangas arregaçadas. Havia uma energia diferente nela agora, não polida, mas presente. Após a apresentação, pessoas fizeram fila para apertar a mão de João, agradecê-lo. Uma mulher de jaleco sussurrou. Meu filho não falava há um mês, mas perguntou como se chamava a segunda peça. Um veterano de guerra disse, não me sentia tão calmo desde antes do Afeganistão. João sorriu, gentil e atônito. Não estava acostumado a ser visto. Mariana se aproximou por trás enquanto os últimos saíam. Você está ganhando um público, brincou. Ele riu. Ainda não parece real. Ela inclinou a cabeça. Quer saber o que penso? João virou, sobrancelhas erguidas. Penso, ela disse, que essa é a primeira vez em muito tempo que você não está se escondendo atrás do silêncio de outra pessoa. Ele assentiu lentamente, depois acrescentou, e acho que você também não está se escondendo. Ela não negou. As semanas seguintes foram como um amanhecer lento, gentil, mas constante. João tocou num centro de idosos em Osasco, onde uma senhora com Alzheimer precoce recitou a letra de uma música que o marido cantava. Ela não falava dias antes disso. Tocou num grupo de apoio a veteranos, onde homens que não choravam há anos sentavam com a cabeça baixa, ombros tremendo, não de fraqueza, mas de permissão. Começou a ensinar piano numa escola pública às quintas. Cada aula terminava com as palavras, toque como se importasse. Numa tarde após uma aula, João encontrou Mariana esperando do lado de fora da escola. Ela estava encostada no carro, óculos pendurados na gola, segurando 2 cafés gelados. O que é isso? Ele perguntou. Um suborno, ela disse. Preciso que venha comigo. Ele tomou um gole. Esse suborno tem o gosto do meu café favorito. Ela piscou. Eu faço minha pesquisa. Dirigiram em silêncio amigável por um tempo, serpenteando por ruas laterais até chegarem a um prédio de tijolos discretos entre-sobrados. Mariana estacionou e desligou o motor. João olhou para ela. O que é isso? Ela alcançou a maçaneta. Vem ver. Dentro, havia uma sala empoeirada, esquecida, antes uma capela, agora abandonada. Mas no centro, um piano de cauda, tampa fechada, esperando. João entrou lentamente. A sala estava banhada numa luz âmbar suave vinda de vitrais. Partículas de poeira giravam como neve. Mariana observava ele absorver tudo. Foi aqui que fiz meu primeiro solo,
disse. Tinha 10 anos. Estava apavorada, mas lembro como foi quando a primeira nota soou, como se o mundo parasse de julgar. João olhou ao redor. O que aconteceu com esse lugar? Cortes no orçamento. O programa de música comunitária acabou. O piano não é tocado há anos. João caminhou até ele, passou os dedos suavemente pela tampa fechada. A voz de Mariana suavizou. Quero que esse seja seu espaço. Seu e da Luana. Uma sala para aulas, ensaios, até gravações, se quiser. Já falei com o conselho da fundação. Eles vão apoiar. João virou para ela, algo indecifrável nos olhos. Não posso te pagar por isso, disse. Não precisa. Ele balançou a cabeça. Não, quero dizer, isso é mais que generosidade. É uma segunda chance. Mariana sorriu, pequena e cheia de graça. Exatamente. Esse é o ponto. Ele caminhou lentamente até o banco, levantou a tampa e colocou as mãos nas teclas. A primeira nota ecoou como uma oração pela sala esquecida. Ele olhou para ela. Tem certeza que os fantasmas aqui são amigáveis? Mariana sorriu de volta. Trouxe um dos meus. Acho que vão se dar bem. Mais tarde, enquanto o céu ficava azul marinho e as lâmpadas da rua piscavam, eles sentaram lado a lado nos degraus do prédio. João tomava o resto do café. Mariana se recostava nas palmas das mãos. Sabe, ele disse, passei anos achando que minha vida já tinha atingido o pico. Como se amor, propósito, tudo isso fosse algo que eu já tinha perdido. Ele olhou para ela. Mas ultimamente parece que a história não terminou. Só pausou. Os olhos de Mariana suavizaram. Às vezes, as melhores músicas não se resolvem de imediato. João sorriu. E às vezes, acrescentou, terminam numa tonalidade melhor do que começaram. Ela riu, baixo e quente, e naquele momento a cidade ao redor não parecia tão barulhenta, porque para duas pessoas que já estiveram perdidas nas margens, a música finalmente as trouxera de volta ao centro, juntas. Era o tipo de tarde que te pega desprevenido, sem nuvens, com brisa, suave com o silêncio do início da primavera. João estava junto à janela da antiga capela, agora sala de música, afinando um piano vertical empoeirado que Mariana resgatara de um leilão comunitário. As teclas estavam lascadas, os martelos duros, mas tinha personalidade, como a maioria das coisas que valem a pena manter. Mariana estava ajoelhada ao lado de uma estante, reorganizando pastas com partituras. Luana, no canto da sala, cantarolava enquanto desenhava uma cena de João ensinando uma classe cheia de crianças. De vez em quando, Mariana olhava para João, suas mãos gentis nas cordas, testa franzida em concentração, mangas arregaçadas. O tipo de homem que podia construir um lar do silêncio, depois enchê-lo de música. Não te vejo tão focado desde que o alarme de incêndio disparou na gala. Ela brincou. João riu, sem erguer os olhos. Aquilo foi foco nascido do pânico. Ela sorriu. Metade do Brasil corporativo também é. Ele ajustou uma cravelha e tocou um dó central. Ainda está agudo. Eu consertava pianos por dinheiro na faculdade, disse. Não podia pagar aulas, então trocava reparos por tempo de prática. Mariana se levantou, limpando as mãos. Então você sempre esteve construindo coisas com as mãos. João deu de ombros. É o que faço. Se está quebrado, eu tento ouvir. Ela inclinou a cabeça. Você ouve as coisas de um jeito diferente, né? Ele olhou para cima agora. Eu ouço o que não está sendo dito. O ar mudou. Seus olhos se encontraram e se seguraram por um batimento a mais. Mais tarde, depois que Luana foi para casa com a vizinha, Mariana ficou. Eles sentaram lado a lado no velho banco do piano, tomando chá em canecas descombinadas. João olhou para as teclas. Sabe, disse, eu achava que tocar de novo pareceria traição. De quem? Ela virou para ele. Ele assentiu, mas comecei a perceber algo. Talvez tocar de novo não signifique deixar ir. Talvez signifique lembrar de um jeito diferente. Ele olhou para ela, voz mais baixa. O luto costumava parecer o preço que eu pagava para mantê-la por perto. Mas agora parece o solo onde algo novo pode crescer. Mariana não falou. Em vez disso, alcançou a mão dele. Lentamente,
não dramaticamente, como quem coloca a palma numa verdade silenciosa. João não recuou. Olhou para as mãos deles, depois para ela. Você continua fazendo isso, murmurou. Fazendo o quê? Me pegando no meio da frase. Eu nem sabia que estava falando. Ela sorriu. E você continua fazendo isso. O quê? Me lembrando quem eu era antes de ficar boa em fingir que não estava sozinha. Eles ficaram assim por um tempo, mãos entrelaçadas sobre teclas silenciosas, a cidade escurecendo lá fora. Sem declarações, sem gestos grandiosos, apenas o ritmo lento da confiança se formando entre dois corações que pensavam que tinham acabado de compor música. Na manhã seguinte, João acordou cedo. O ar em seu apartamento estava parado. Luana dormia no quarto ao lado. Ele foi à pequena cozinha, serviu uma caneca de café e sentou à mesa com seu velho caderno de música. Folheou esboços de melodias, canções inacabadas, anotações em tinta desbotada. Na última página, em branco até então, escreveu um novo título, Segundo Movimento. Abaixo, apenas uma linha de música, gentil, não resolvida, esperando. Naquela noite, Mariano o convidou para jantar em seu apartamento. Não era uma cobertura. Era um 2 quartos minimalista acima de uma livraria nos jardins. Pisos de madeira, radiadores antigos, livros empilhados nos cantos como móveis. João olhou ao redor, surpreso. Te imaginava numa caixa de vidro com vista para o centro. Ela sorriu. Passo meus dias sendo observada. Venho aqui para desaparecer. Ele olhou o espaço, quente, vivido, real. Você desaparece lindamente, disse. Ela arqueou uma sobrancelha. Você sempre fala assim. Só quando não estou pensando muito. Eles jantaram na varanda, rindo sobre o último desenho de Luana, um cartoon de João com uma capa escrito Maestro Pai. Depois caíram num silêncio confortável. Mariana descansou a cabeça nos braços dobrados. Sabe o que mais sinto falta na música? Ele esperou. A parte logo antes da primeira nota, ela disse, erguendo os olhos para encontrar os dele. Aquela quietude, cheia do que pode ser. João sorriu. Acho que estamos nessa parte agora. Quando acompanhou até a porta, ela não disse adeus. Apenas se inclinou, encostou a testa levemente no peito dele e sussurrou. Não desapareça de mim. João pressionou um beijo no topo de sua cabeça e respondeu, voz firme. Cansei de me esconder, especialmente de você. Naquela noite, João sentou ao velho teclado depois que Luana foi dormir. Não praticou. Tocou pela primeira vez sem culpa, sem medo, com o som de algo começando, um segundo movimento, mas dessa vez não tocado sozinho. O ar da noite era suave com promessas, do tipo que só chega quando a primavera deixa o inverno para trás. Lanternas piscavam gentilmente acima do pátio da antiga capela, agora restaurada, suas paredes tijolo envoltas em era e luz. Cadeiras dobráveis alinhavam o espaço, cheias de vizinhos, amigos, alunos, pessoas que vieram ouvir e ficaram para pertencer. Esta noite era o recital final da série Sala de Escuta. Não o fim da música, mas uma celebração do quanto ela os levará. Na beira da multidão, João ajustava os punhos de seu blazer cinza. Não usavam há anos, mas Luana insistira. Você parece um homem da música de verdade, pai, dissera, puxando a lapela com orgulho. Ele só sorrira, incapaz de falar pelo calor florescendo no peito. Ao lado, Mariana estava num vestido azul marinho suave, a mão encaixada na dele. Não precisava dizer nada. A calma em sua presença dizia o suficiente. Do pequeno palco, uma garota, aluna da aula de quinta-feira de João, fez uma reverência após terminar uma peça delicada de Chopin. O público explodiu em aplausos gentis. João se inclinou para Luana, sentada na primeira fila. Nervosa? Ela sorriu. Nem um pouco. Ele arqueou uma sobrancelha. Sério? Ela sussurrou. Tenho as duas pessoas mais corajosas que conheço bem aqui. Vou ficar bem. Então ela subiu ao palco, carregando nada além de seu caderno e sua coragem. Abriu-o, mostrando um desenho da capela, pessoas reunidas, notas musicais flutuando para o céu, no centro, um faxineiro com um esfregão ao lado de um piano de cauda. Luana falou ao microfone. Este lugar costumava ser silencioso.
Não do jeito bom, do jeito solitário. Mas agora tá cheio de ecos que te fazem sentir visto. Ela olhou para João. Quero agradecer meu pai por me ensinar que estar quebrado não significa parar de criar. Só significa que você faz uma música diferente. A multidão ficou em silêncio. Depois, uma ovação de pé. Mais tarde, enquanto a multidão se dispersava, João sentou ao velho piano por um momento, sozinho. Mariana se aproximou em silêncio, carregando 2 taças de cidra de maçã espumante. Pro maestro, disse, entregando uma. Ele levantou em um brinde zombeteiro, por sobreviver às piadas de esfregão. Ela riu, depois ficou séria. Você já pensou no que teria acontecido se não tivesse falado naquela noite no auditório? Se tivesse deixado rirem e ido embora? Ele passou a mão pelas teclas lisas. Todo dia, disse. Mas acho que o verdadeiro milagre não foi eu falar, foi alguém ouvir. Mariana encostou-se no piano. Acho que todos estamos esperando ser ouvidos. Só não sabemos mais como soamos. João olhou para ela, olhos firmes. Você me trouxe de volta a música, mas mais que isso, me lembrou como ser corajoso em silêncio. Ela não respondeu com palavras. Apenas alcançou o bolso do casaco e tirou uma pequena caixa de veludo quadrada. João piscou. Antes que você entre em pânico, ela disse rápido, não é o que pensa. Ela abriu. Dentro, um metrônomo vintage, madeira polida, gravado na lateral, ao homem que fez o tempo ter sentido novamente. João exalou, tocado além das palavras. Passou os dedos pela inscrição, voz grossa. Pensei que estava marcando o tempo, mas só estava sobrevivendo. Mariana sorriu. E agora? Ele olhou ao redor da capela, a comunidade, Luana rindo com os amigos, o zumbido gentil de uma nova vida florescendo. Agora, disse, acho que estou tocando a vida que sempre esperei. Como o último momento da noite, João subiu ao palco uma última vez. Sozinho, luzes baixas, o silêncio no ar quase sagrado. Fui chamado de faxineiro, professor, pai solo, homem quebrado. Ele pausou. Mas esta noite só quero ser uma canção. Ele sentou e começou a tocar uma peça que escrevera na semana anterior. Não para Clara, não para o luto, não para a sobrevivência, mas para o que veio depois. A melodia era simples, honesta, cheia de pausas que falavam mais alto que crescendos, e em algum ponto no meio, uma frase gentil se repetia como um batimento cardíaco, constante, sem medo. Quando a nota final desvaneceu, não houve aplauso de imediato, apenas quietude. Depois, uma ovação com lágrimas que parecia se estender além da sala. Mais tarde, na quietude da sala de música, Luana estava encolhida no tapete, desenhando novamente. Mariana folheava um velho livro de hinos, parando para cantarolar uma melodia que não ousava cantar há anos. João servia chá em 3 canecas descombinadas, sorrindo para a família estranha e bela que nunca imaginou chegar. Não sei como chegamos aqui, disse suavemente. Mariana olhou para cima. Você seguiu a música, disse, mesmo quando ela parou de fazer sentido. Luana entrou na conversa sem erguer os olhos. E aí você fez a sua. E assim, o faxineiro de coração partido, a CEO de mão silenciosa, Zé a filha que acreditava em segundas chances ficaram. Ficaram na música. Ficaram um com o outro. Ficaram no tipo de amor que não é barulhento, mas dura. Porque algumas histórias não terminam. Só mudam de tom. E quando mudam, finalmente soam como lar.